Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início à nossa sexta livre. Glória a Deus. Vamos começar mais uma reunião. Chegamos em mais um final de semana, com a graça do nosso bom Deus. Estamos aqui mais uma vez juntos para adorar ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 18. Salmo de número 18. Eu quero ler aqui os 3 primeiros versículos e aí em seguida nós vamos orar ao Senhor. Salmo de número 18. Amém? Quem achou, diga amém. Ninguém achou. Salmo de número 18. Salmo de número 18. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Amém? Só até aqui, queridos. Eu te amo, ó Senhor, minha força, né? Que você possa se apegar nesse Deus que é poderoso, que Ele realmente possa nos fortalecer nesta noite, que Ele possa nos dar graça, que Ele possa nos dar vitória, que você possa confiar poderosamente no nosso Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, que o Senhor nos deu mais uma oportunidade nesta noite, de estarmos aqui na sua casa para orarmos, para buscarmos a sua presença, para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos dirigir nesta noite, meu Deus, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor esteja nos dirigindo, que o Senhor venha falar através da Tua palavra, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, através de cada momento que nós vamos ter aqui diante do Senhor, ó Deus. Recebe a nossa adoração, meu Deus, fala através da Sua palavra, traz, Senhor Deus, ao nosso coração a Sua vontade, o Seu querer, ó Pai, manifesta o Teu amor e a Tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está aí perto de você e diga assim para ele: Jesus ama a sua vida. E Ele conquistou para você. Fala assim: Ele conquistou para você a sua vitória na cruz. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você vai lembrar desse louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amém? Não sei se vocês vão lembrar. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais resistirá. Maior é o que está em nós que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder,
nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Oh, aleluia. Ele é o único de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus, nós consagramos a Ti as nossas vidas, ó Pai. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Adoramos a Ti, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abra sua boca e exalte o Senhor Jesus. Agradeça a Deus por mais esse dia, por essa oportunidade que o Senhor te deu. Exalte ao nome dEle. Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Aleluia. Te damos toda a honra, Senhor, te damos toda a glória. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por essas pessoas que aqui estão, ó Deus, esses irmãos que vieram nesta noite, nessa oportunidade, para estar aqui na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus, aleluia. Te rendemos toda a honra e toda a glória, aleluia. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom estar diante desse Deus que é maravilhoso. Nós vamos nesse momento estar ofertando ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender a grande importância de sermos fiéis ao Senhor.
Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar muitas referências que nos orientam dentro dessa direcionamento. O Salmo 96, do versículo 8, ele fala: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo ofertas, né? Existem algumas versões que falam oferendas, né? Mas é o mesmo sentido, ofertas. O Salmo, ele começa engrandecendo o nome do Senhor, e depois ele vai como se estivesse prestando um culto a Deus, né? E ele fala sobre você ofertar. Ele diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios, trazendo as suas ofertas, e adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Que nós possamos, sim, né, constantemente estarmos dispostos a adorar ao Senhor com toda a nossa vida, principalmente através da oferta, através dos dízimos, né, que assim nós temos sido direcionados pelo Senhor. Aqui somos uma igreja onde nós ensinamos a palavra, aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia fala: trazei o dízimo à casa do tesouro, e é assim que nós temos ensinado, sermos fiéis ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Então nesse momento nós vamos orar. Eu queria que você pegasse a sua oferta aí, ficasse de pé se possível, fique de pé nesse momento, pegue a sua oferta, não tem problema se você não tem como ofertar, fique de pé assim mesmo, e nós vamos orar, nós vamos consagrar as nossas ofertas ao Senhor, e logo após o irmão vai estar passando aí, recolhendo as nossas ofertas, amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso de estar aqui na sua casa. Deus, que o Senhor libere a tua graça, a tua bênção sobre nós, nesse momento que vamos estar ofertando ao Senhor, dizimando, meu Deus, que o Senhor traga bênçãos e multiplique sobre a vida de cada um aqui, meu Deus, que o Senhor traga da tua graça, do teu amor, ó Pai. Nós cantamos aqui, nós adoramos através dos louvores, e agora também queremos ofertar ao Senhor, queremos entregar ao Senhor a nossa oferta, os nossos dízimos, Senhor Deus, e consagrar a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então o irmão vai passar aí recolhendo a oferta, você pode estar entregando, e em seguida pode se assentar para que nós possamos dar a sequência aí no nosso culto. Parece que está vindo uma chuva aí, né, irmãos? Para dar uma acalmada no para dar uma acalmada no calor, né? Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar, queridos, eu vou dar os avisos para os irmãos. Ontem nós tivemos a nossa reunião de alinhamento, alguns irmãos estiveram aqui conosco, né? Os nossos obreiros, alguns não puderam estar, mas nós já estamos pensando em 2022, irmãos, né? Mas já, nós já está atrasado se for analisar, né? Nós precisamos já nos programar para o próximo ano, não sei como vai ser, né? Mesmo que nós não temos a convicção e a certeza, a gente tem que se preparar, a gente tem que planejar, a gente tem que ter alvos, a gente tem que ter metas, e aqui nós conversamos, estipulamos metas, né? E espero que assim nós possamos alcançá-las, né? Claro, nós estamos ainda nos últimos meses de 2021, temos planos para esses 2 meses aí, mas nós já estamos focando no próximo ano, né? E espero que não tenha mais nenhuma pandemia, né, irmãos, para nos atrapalhar, né? Espero que nós possamos ter um ano normal. Claro que não vai ser um ano normal, porque é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, vai ser um ano difícil, irmãos, tá? Já vou deixar você, vai ser aquele ano que você já sabe como vai ser, né? Você já tem uma ideia, mas a igreja, ela precisa trabalhar, né? Nós temos o nosso papel a ser cumprido e nós vamos fazer com afinco, com dedicação, né? Por isso ontem tivemos a nossa reunião, próximo mês nós vamos ter mais uma reunião, então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que têm se empenhado aí nesse trabalho.
Amanhã, às 19 horas, aqui no templo tem o encontro dos jovens, a rede dos jovens, a IMO Jovem, tá? Se reúne amanhã às 19 horas e provavelmente, eu não sei se ele vai conseguir transmitir, porque nós estamos com um problema muito sério com a internet. Eu vim arrumando a internet no meio da semana e eu cheguei aqui e está sem internet de novo. A gente tem um problema com maritaca, irmãos. Ela entra no telhado e rói os fios da internet, né? Fizeram isso, o técnico veio, consertou e parece que deu problema de novo, né? Então nós vamos ter que dar um jeito de sumir com elas daí, né? Porque senão vai dar prejuízo. Vai começar a dar prejuízo para nós. Então a gente está sem internet. Amanhã, então, não sei se o Lucas vai conseguir transmitir a reunião da IMO Jovem amanhã, tá? Mas às 19 horas a IMO Jovem aqui no templo. E no domingo, preste atenção nesse aviso. Domingo, eu falei ontem com os irmãos, nesse domingo nós vamos ter apenas a reunião das 18 horas. Não teremos a reunião das 9h30. Ah, por quê, pastor? Porque vai ser um culto diferente. Vai ser um culto onde as nossas crianças vão ter uma participação. Então não teria como a gente fazer duas reuniões e uma reunião não ia ter a participação deles e a outra teria, né? Então, para ficar uma coisa bem natural, que todos os irmãos possam participar, então nós vamos fazer a reunião apenas às 18 horas, tá bom? Domingo, então, nesse domingo, nós vamos ter apenas a reunião das 18 horas, inclusive as crianças vão ter uma participação, vai ter uma surpresa aí para os irmãos, então é uma oportunidade de você convidar, né? Se o seu filho tem um amiguinho, aproveita que pede para ele chamar o amiguinho, com certeza o pai vai vir, ou a mãe também, né? Então é uma oportunidade de você trazer alguém para a igreja no domingo. Domingo, então, vai ser um dia especial. O Dia das Crianças foi dia 12, mas a gente vai celebrar nesse domingo, tá bom? Eles vão ter uma participação na reunião aqui do domingo às 18 horas, tá certo? Então não esqueça, domingo, então, a gente tem só uma reunião às 18 horas, tá certo? Não esqueça disso. Convide os seus amigos, os seus parentes para estar conosco aqui no domingo para essa grande festa que vamos realizar aqui, né, no templo. Com certeza será um dia que vai marcar a vida de cada um de nós que vamos estar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esses são os nossos avisos que nós temos para o final de semana. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 5. Evangelho de João no capítulo 5. E nós vamos ler algumas partes desse texto e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. No final nós vamos estar orando. Você já coloca diante do Senhor o seu pedido, a sua necessidade, que você realmente possa confiar em Deus e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou até mesmo aquilo que está apenas na nossa mente. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daquilo que nós estamos buscando. Amém? João capítulo 5, primeiro versículo diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu-o deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado.
pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E nesse momento aqui, após nós cantarmos, nós adorarmos e nós ofertarmos ao Senhor, agora nós queremos ouvir a sua mensagem, nós queremos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos dirigir, meu Deus, de forma tremenda, Pai. Que o Senhor venha nos dar capacidade, meu Deus. Senhor, que a tua palavra venha falar conosco nesta noite, meu Deus, de forma especial, nos ensinando verdades maravilhosas a respeito do reino de Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse lugar para nos dirigir, Senhor Deus amado. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto ele é interessante porque ele fala sobre um tanque. E sempre quando eu leio esse texto, eu imagino, não sei se você também, quando fala tanque, o que vem à sua memória? O que você imagina como um tanque? Talvez nós, na nossa imaginação, pensaríamos sei lá, numa piscina, né? Ou num tanque como esse que nós estamos aqui, né? Um retangular ou um quadrado, né? Aonde tivesse água. Mas eu estava observando, não era bem assim esse tanque. Era chamado de tanque, mas ele era muito grande, né? Ele não era esse tanque simples que nós estamos acostumados a ver e a observar, né? Ele era muito grande. Quando diz, por exemplo, que ele tinha várias entradas, né? Isso já nos mostra a realidade desse tanque. E segundo eu fui procurar saber, deixa eu achar aqui, amados, mas esse tanque tinha aproximadamente, deixa eu achar aqui que eu anotei, né? Só para você, por curiosidade, né? Para você entender realmente qual era a dimensão que esse tanque tinha. Como que ele era, né? Só para você entender. Esse tanque tinha aproximadamente 46 metros por 92 metros. Então você imagina, né? Não era um simples tanque. Era algo maior do que esse templo aqui que nós estamos. Esse templo aqui tem 10 ou 12 por 25, né? O tanque lá ele tinha entre 46 por 92, ou seja, 50 por 100, mais ou menos. Olha o tamanho que era esse tanque. Não era uma coisa simples, não era uma piscininha, né? Era algo muito grande. Porque se você observou, quando fala no início, né? Inclusive eu quero que você volta comigo aí, lá no começo, quando fala que ele estava indo para uma festa dos judeus, e diz assim que lá nesse lugar, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico era chamado de Betesda, que ele tinha 5 entradas em volta. O normal era um tanque com 4 entradas, esse já tinha 5, ele era muito grande. Não era um tanque normal como os demais que a Bíblia às vezes era conhecido, era chamado. E esse nome Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E o interessante é que próximo àquele tanque ficava uma grande quantidade de pessoas. Não era poucas pessoas, não, era muita gente que ficava em volta daquele tanque, esperando o dia em que as águas se movimentavam. Eu fui procurar ler também a respeito disso. Há muitos historiadores que relatam que não sabe se realmente um anjo vinha ali
e mexia as águas. A Bíblia está falando isso, né? Está exemplificando exatamente isso. Mas era um movimento que acontecia nas águas de forma milagrosa, né? E a pessoa que conseguisse entrar naquela água, assim que as águas eram movimentadas, aquela pessoa era curada de qualquer enfermidade que ela tivesse. Então você imagina como seria esse lugar. Imagina a quantidade de pessoas enfermas que estavam em volta daquele tanque, que não era um tanque pequeno, como eu te falei, as dimensões dele era muito grande. Imagina a quantidade de pessoas em volta daquele tanque, próximo àquelas entradas, né? Que os únicos lugares que tinham acesso ao tanque eram essas entradas, e as pessoas ficavam esparramadas em volta daquele tanque, e todos esperando o movimento daquelas águas, né, para que eles pudessem, de alguma forma, ser curados da sua enfermidade. E na experiência desse paralítico, nós vamos encontrar aqui 3 verdades, né? Nós vamos aprender com ele, né? 3 verdades que nós podemos tirar da lição com esse paralítico, né? Eu quero destacar o versículo 7 do capítulo que nós lemos. A resposta que o enfermo deu para Jesus, quando Jesus lhe fez uma pergunta. A resposta foi, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Essas palavras mostram a realidade da vida daquele homem. Ele era sozinho. Primeira coisa que a gente percebe na vida daquele homem, ele era sozinho, não tinha ninguém, não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum familiar que pudesse ajudá-lo, né? Que pudesse estar com ele ali junto, né? E que de alguma forma o ajudasse a chegar até ao tanque, quando a água era movimentada, para que ele pudesse ser curado. As condições eram difíceis. Eu não sei se esse homem era paralítico desde quando ele nasceu. É interessante que cita o tempo em que ele estava com aquela enfermidade. 38 anos. 38 anos naquelas condições. Não posso dizer para você se ele nasceu com a enfermidade ou se ele sofreu um acidente, sei lá, uma doença que levou ele a ficar naquelas condições. Mas o que chama atenção é o tempo. 38 anos que aquele homem estava ali. E durante todo esse tempo, ninguém foi capaz de ajudar aquele homem. Ele não tinha ajuda de ninguém. Então a primeira coisa, nós precisamos sempre ter amigos, pessoas que nos ajudem. Esse homem não tinha ninguém. Esse homem não tinha ninguém. A história mostra para nós, né, que alguns enfermos daquele tanque, com mais condições que colocava servos e plantão, né, para ficar observando. Provavelmente existia alguns que chegavam ali e traziam já os seus servos e falavam: ó, fica lá. Na hora que você perceber alguma coisa, você corre aqui e me ajuda a entrar na água. É bem provável que existia pessoas assim, né? Que tinha condições de ter pessoas que ajudassem elas, ou familiares. Mas esse homem não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo a entrar naquela água. Ninguém. O caso desse homem era exatamente esse. Mostra que ele não tinha condições nenhuma, nem financeira, nem mesmo tinha família. E às vezes, amados, isso pode estar acontecendo exatamente conosco. Às vezes parece que ninguém está disposto a nos ajudar, seja amigos ou família, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele ainda está olhando para nós, mesmo que às vezes nós possamos nos sentir sozinhos. O Senhor está conosco. Mas, amados, como é bom a gente ter alguém para estar conosco nas horas mais difíceis. Como é bom
A gente contar com alguém que esteja ao nosso lado ali para nos ajudar. Esse homem não tinha ninguém. A segunda coisa que eu destaco nesse texto, a resposta que ele deu para Jesus. Na realidade, Jesus fez uma pergunta e ele não respondeu a pergunta. Ele não respondeu a pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Vamos voltar lá no texto. A pergunta que Jesus fez, no versículo 5, e começando no versículo 5, fala: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, Jesus viu aquele homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus fez essa pergunta para o paralítico. Qual deveria ser a resposta dele? Eu, na minha maneira de pensar, a resposta dele deveria ser: eu quero. Eu quero ser curado. Mas ele não respondeu à pergunta de Jesus. Ele disse no versículo 7: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Não foi essa a pergunta que Jesus fez para ele. Jesus não perguntou para ele: você não tem ninguém que te ajude a entrar no tanque? Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. E ele não respondeu à pergunta de Jesus. Porque, com certeza, ele estava concentrado apenas naquele tanque. Era a única saída que ele conseguia visualizar para a vida dele. E ele não sabia que poderia ter uma outra situação, que teria uma outra maneira que estava diante dele ali para que ele pudesse ser curado. E ele falou: olha, ninguém me ajuda, e enquanto eu estou tentando entrar, uma outra pessoa chega antes de mim. Aquilo que eu disse, aqueles que já tinham auxiliares, aqueles que talvez não tinham problema na perna, tinham problema no braço, sei lá, um outro problema que não dificultasse a pessoa se locomover, então chegava primeiro. Mas a pergunta de Jesus não foi essa, Não foi essa. Ele respondeu: quando eu vou, desce outro antes de mim. Observe o tamanho da derrota que ele vivia. Esse homem, parece que ele mesmo não conseguia acreditar que ele teria condições de conseguir entrar naquela água. Até porque ele não tinha ninguém que o ajudasse. Ele até tentava, mas ele nunca chegava próximo ao tanque. Até porque, por ele ser paralítico, estar sozinho, imagina a quantidade de pessoas em volta daquele tanque, e ele ali se arrastando, para chegar no tanque. Ele não tinha condições. Só que nós aprendemos com essa resposta. Nós precisamos entender uma coisa: mesmo esse homem, com toda a sua dificuldade, e até mesmo sem uma perspectiva de chegar no tanque, ele não desistiu, ele não saiu daquele lugar. Ele ficou ali. Ele permaneceu ali. Ele permaneceu naquele lugar. Talvez imaginando que um dia ele poderia conseguir, sabe lá quando, mas ele sabia das dificuldades. E isso me chama a atenção, de nós permanecermos em Deus, de nós não desistirmos. Quantas vezes nós começamos uma campanha de oração e na primeira, ou vamos assim dizer, na primeira oportunidade a gente já desiste, porque a gente imagina assim: mas está tão complicado, está tão difícil, eu não vou continuar isso não, Esse homem já fazia 38 anos que vivia naquelas condições, não sei quanto tempo ele estava ali, é bem provável que seria os 30 e poucos anos que ele estava ali esperando a oportunidade de entrar naquele tanque. Não importa qual a situação que estamos vivendo, não devemos desistir mesmo diante das circunstâncias. Acredito que Deus muitas das vezes vai olhar o tamanho do seu esforço e vai vir para te ajudar. Jesus olhou para aquele homem ali, tinha muita gente enferma ali, tinha muitas pessoas que tinham
vários tipos de enfermidades, mas Jesus olhou para aquele homem, Jesus viu o esforço daquele homem, mesmo sem ninguém poder ajudá-lo, ele estava tentando chegar até o tanque para ser curado, A persistência, a perseverança nos faz alcançar a nossa vitória. Ela nos ajuda a experimentar a graça de Deus. E, amados, pensando nessa pergunta que Jesus fez e que não obteve uma resposta correta, né? A pergunta de Jesus foi bem específica: queres ficar curado? Mas em nenhum momento da fala do paralítico do tanque de Betesda ele respondeu essa pergunta. Ele apenas foi dizendo o que acontecia na vida dele. Ele foi relatando como era o seu momento ali. Ele foi apresentando para Jesus, até porque ele nem sabia quem estava falando com ele. Se você continuar lendo o texto, ele não sabia quem era aquela pessoa que falava com ele. Ele foi descobrir depois, né? Ele foi dizendo o que acontecia na sua vida, mas não foi enfático em responder. Isso se tornou uma resposta que não teve. Ou melhor, foi se tornando uma resposta que não foi respondida. Eu fui redundante aqui, né? Mas a pergunta que Jesus fez não teve uma resposta da maneira que deveria ser respondida. Ele respondeu de uma forma completamente diferente. Ele queria ser curado, mas ele falou: eu não tenho como chegar lá, porque a visão dele estava focada no tanque, apenas. Mas mesmo assim a gente vê que esse homem, ele estava determinado a chegar no tanque. Ele queria chegar lá. Ele não imaginava que teria uma outra maneira para ele ser curado, mas ele queria chegar naquele lugar. Eu vou voltar para o texto, para nós entendermos o que Jesus queria dizer para aquele homem. E depois que o paralítico então falou: eu não tenho como chegar ao tanque, no versículo 8 Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Um grande problema foi gerado ali. É interessante que era sábado. E o anjo veio e movimentou a água no sábado. Agora que eu fui pensar nisso. O anjo não estava preocupado, se realmente era um anjo que movimentava as águas, se era sábado, se era domingo, se era segunda, se era terça. Não estava preocupado com isso. Isso mostra que Deus não está interessado apenas na lei. Nós precisamos ter um olhar mais profundo da graça de Deus. Porque se você prestar atenção a essa ênfase no dia de sábado, no versículo 10, quando os judeus viram aquele homem curado, ao invés deles se alegrarem com aquele homem, aí é que entra a questão da pessoa estar tão focada na lei, na letra, e se esquecer da graça de Deus. Diz o versículo 10: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Eles estavam dizendo assim: olha, você não poderia ser curado hoje. Eles chegaram a esse ponto, porque você não poderia carregar a sua maca hoje. Você tinha que continuar nela e esperar para o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus curou ele agora, naquele momento. Não importa se era sábado, se era domingo, mas Jesus curou ele. E Jesus falou para ele: pegue a sua maca, a sua cama e volta para a sua casa e ande.
E ele obedeceu a ordem de Jesus. E ele andou. E versículo 11 fala assim: mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. O homem que me curou, ele não sabia que era Jesus. No versículo 12 fala: então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ele não sabia que tinha sido Jesus. Fazia 38 anos que ele estava enfermo e ninguém havia falado a respeito de Jesus para aquele homem. E ele teve a oportunidade ali, diante de uma grande multidão de enfermos, de receber a cura, de ser curado pelo Senhor. No versículo 14 fala assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aí ele foi entender que quem falou com ele foi Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor que encontrou ele naquelas condições que ele estava e levou ele a ser curado. O milagre chegou depois dele passar por 3 situações ali interessantes, né? E depois dele aprender, depois de nós observarmos aqui, o milagre chegou. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Depois de muitos anos de sua vida em sufoco, finalmente chegou o momento que o paralítico do tanque de Betesda recebeu a bênção divina. Não foi necessário ele entrar naquelas águas. Como nós falamos, né, que aquele lugar significa casa da misericórdia. Ele não precisou de entrar naquelas águas. Ele apenas precisou acreditar no que Jesus disse para ele. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava ali diante dele. É assim, queridos, que nós precisamos, em nossos dias, crer no nosso Deus. Depois de muito tempo de sofrimento da vida daquele homem, ele encontrou a paz, ele encontrou o refrigério para a sua vida. Esse homem, além de tudo, nos deu uma verdadeira história de persistência, que apesar das condições de vida que ele tinha, ele em todos os dias persistia ali naquele lugar. Ele nos dá uma lição. Por quê? Quantas vezes nós desistimos facilmente? Nós fazemos a nossa campanha, como eu falei, preparamos, falamos, eu vou orar durante 7 sexta-feira, sei lá, eu vou orar durante 7 semanas, por tal propósito. A gente ora 1, ora 2, e aí quando a coisa começa a complicar, a gente desiste, a gente para. A gente ora 1 ano, 2 anos e a gente já desistiu. Esse homem ficou 38 anos ali, esperando o seu milagre, esperando a oportunidade. A esperança dele era o tanque, e ele ficou ali, 38 anos, esperando ele conseguir chegar naquele tanque, mas não foi preciso ele entrar no tanque, porque chegou o momento que Jesus o encontrou ali naquele lugar e falou: eu estou aqui, você não precisa, pega a sua maca, levanta e anda. Nós precisamos ser perseverantes. Não perca a sua esperança, acredite, Deus pode renovar, Deus pode trazer paz, Deus pode trazer vitória para você. Você que está pensando em desistir, não faça isso na sua vida. Às vezes pode ser uma porta que você está esperando, ou um milagre, seja o que for, não perca a sua esperança, não perca a sua confiança em Deus. Eu sei que você vai falar, mas não é fácil, e realmente não é fácil. Nós enfrentamos as nossas guerras. Eu tenho as minhas guerras, você tem as suas guerras, as suas batalhas, que eu não vou poder lutar por você, e nem você vai poder lutar por mim. Nós temos as nossas guerras. Aquele homem tinha a sua dificuldade,
como tantos outros tinham ali. E ele não tinha nenhum amigo que o ajudasse, ele apenas confiava na sua força, na sua capacidade ali, mas ele teve a oportunidade de encontrar Jesus. E você já tem Jesus, amém? Você já tem Jesus. O Senhor já é Deus na sua vida, então acredite, não perca a sua esperança. Lembre-se, Jesus não desistiu do Calvário. Sabe por quê? Porque ele amava a sua vida. Jesus não desistiu. Quando Jesus estava no Getsêmani, a sua oração ali foi: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele sempre completava: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Para muitos estudiosos desse texto, eles chegam à conclusão de que as duas naturezas de Jesus estavam ali em choque: natureza divina e natureza humana. Jesus sendo homem como eu e você, mas ao mesmo tempo ele era Deus e sabia do que iria acontecer, do sofrimento, da dor. E como homem que nós somos, muitas vezes nós nos sentimos dor, nós nos cansamos, e Jesus estava assim: se possível for, passa de mim essa situação. Mas ao mesmo tempo ele sabia, é um plano de Deus, que não seja feita a minha vontade, mas sim, ele não desistiu da cruz, porque ele nos amou primeiro. Ele não desistiu da cruz. E assim, queridos, o Senhor não desistiu daquele homem, e não desistiu da sua vida. Ele quer o melhor para você. Esse homem, que nós não sabemos o nome, nós não sabemos realmente quem é a sua família, ele de alguma forma experimentou algo espetacular. Ele foi curado da sua doença, da sua enfermidade, né? E Jesus deixou para ele ali um ensinamento: olha, você foi curado, procura permanecer firme agora, não se desvie. O Senhor falando com ele, no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar. Então a gente imagina que talvez a doença, a enfermidade desse homem foi uma consequência de alguma atitude da vida dele. Estou aqui, né, pensando com você. E Jesus dá um alerta para ele a respeito da situação, da condição que ele estava vivendo agora. Olha, você teve uma outra oportunidade. Está diante de você mais uma oportunidade, por isso, permaneça firme. E assim, queridos, nós não podemos desistir daquilo que está proposto a nós, através da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 15 fala que ele foi correndo falar para os judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Isso trouxe um problema muito grande para Jesus, mas na realidade, queridos, Jesus precisava ser conhecido. Jesus precisava ser conhecido como o Messias, aquele que tinha sido prometido. Aí diz que os judeus passaram a perseguir Jesus, mas a ênfase do texto está na experiência desse homem. Esse homem nos ensina a permanecermos fiéis naquilo que nós estamos buscando de Deus. Esse homem ficou lá, no tanque, esperando a oportunidade dele. Não foi preciso ele entrar no tanque, porque Jesus chegou ali primeiro. E meu irmão, seja perseverante, não desista, permaneça diante do nosso Deus, porque Ele tem milagres para a sua vida, amém? Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei
Como está a sua vida nessa noite? Eu não sei o que você está enfrentando. Quais são as guerras, quais são as batalhas que você tem vivido nesses dias. Eu sei de uma coisa, que o mesmo Deus, que o mesmo Senhor que estava ali juntamente daquele homem, próximo àquele tanque ali, é o mesmo Senhor ainda hoje. Deus não mudou. Jesus não mudou a sua maneira de atuar. As coisas estão mudando, o tempo, o mundo está diferente, mas Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua operando. Que você permaneça fiel a Deus. Que você permaneça diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Que você nesta noite confie, acredite naquilo que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Creia, tome posse da sua vitória nesta noite. Que você abra sua boca agora e ore a Deus. Fale com o Senhor agora. Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu creio na sua verdade, eu creio na sua palavra, meu Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Pai, nesse momento, meu Deus, eu oro por cada um desses amados irmãos. A tua palavra nessa noite foi nos entregue. E nós recebemos a tua palavra, Senhor, que assim o Senhor possa nos dirigir, o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, para permanecermos fiéis diante, ó Deus, de todas as situações que nós enfrentamos. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, e sabedoria para vencer, ó Deus, todas as barreiras, para suportar, Senhor Deus, tudo que vem contra nós. Que assim como aquele homem, ó Pai, que ainda não conhecia quem era Jesus Cristo, e ele ficou durante tanto tempo ali esperando a oportunidade, mas graças a Deus que Jesus chegou primeiro, e ali ele foi curado, ele foi tocado pela palavra que o Senhor declarou, e ele foi restaurado. Que assim nós possamos permanecer fiéis diante do Senhor, que nós possamos permanecer diante do nosso Deus, que esta palavra que nós recebemos nessa noite, ela possa, Senhor Deus, frutificar em nossos corações. Ó Pai amado, o Senhor conhece cada coração aqui hoje, que o Senhor esteja, Pai, tocando, Senhor Deus, trazendo a vitória para eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, e cremos na ação do Senhor, acreditamos no mover do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Levanta sua mão, querido, diga assim: Senhor, eu creio na Tua palavra, assim como esse homem alcançou a sua vitória, eu também creio que a minha vitória está diante do Senhor, e eu tomo posse dela em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, queridos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Estenda suas mãos aqui, tem alguns objetos sobre essa mesa. Se você tem algum pedido de oração também, aproveite esse momento agora para colocar diante do Senhor a vida de algumas pessoas, ou até mesmo a sua própria vida diante do Senhor, a sua família. É momento de nós clamarmos ao Senhor. Se você quiser fazer um compromisso de vir durante 7 sexta-feira orar por um problema específico seu, por uma situação, faça isso diante do Senhor, que Deus vai te ouvir, e Ele vai vir com a graça e com a misericórdia dEle sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor, agora nós queremos orar. Aqui sobre essa mesa tem alguns objetos. Nós temos ali carteira de trabalho, nós temos remédio, nós temos roupas, nós temos uma garrafa com água. Meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quais são as nossas lutas e as nossas guerras, Pai. Essas pessoas que estão ali com esses objetos representando elas, ó Pai. Carteira de trabalho, meu Deus, que esta porta tão esperada possa se abrir, ó Pai, em nome de Jesus. Que todo intento do mal, que todo impedimento do mal caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, sabemos que estamos vivendo um tempo de crise, de guerras, de dificuldade, ó Pai, onde muitas pessoas estão desempregadas, mas eu creio num Deus que é poderoso, que faz, ó Deus, o impossível acontecer. Por isso, meu Deus, eu oro para que o Senhor esteja trazendo a vitória
vitória para essas vidas agora em nome de Jesus. Ó Pai, traga paz ao coração, ó Deus, daqueles que estão passando por lutas. Ó Pai querido, traga cura, Senhor Deus, Pai, para aqueles que estão enfermos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga milagres, Senhor. Pai, eu sei que existem pessoas que estão colocando as suas vidas no seu altar nesse momento, as suas famílias, ó Pai. Nós oramos pelas nossas famílias, nós colocamos as nossas casas diante do Senhor, meu Deus, que a sua misericórdia se estenda, Senhor, sobre cada lar, sobre cada casa, meu Deus, trazendo a sua paz ali sobre cada um dos lugares, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, nós entregamos essa cidade nas suas mãos, para que todo principado, toda potestade caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos declarar que Jaú é do Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar isso, meu Deus. Ó Pai querido, nós como igreja, nós queremos fazer o nosso papel nessa cidade, nós queremos cumprir, ó Deus, o ID do Senhor, ó Pai, para que muitas pessoas sejam alcançadas através do seu evangelho, através da ministração, Senhor, da tua palavra, Pai. Nós oramos, Senhor, Pai, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, meu Deus. Nós oramos, ó Pai, pela reunião do domingo, que seja uma reunião abençoada neste lugar, ó Pai, que muitas pessoas possam estar aqui conosco, meu Deus, nesse dia de festa, Senhor, onde nós vamos estar aqui orando pelas nossas crianças, os nossos filhos. Sabemos que é uma geração, ó Pai, que está vindo, uma geração forte, aonde o inimigo tem feito de tudo para atrapalhar, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, é uma geração que veio para proclamar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, ó Pai, nós entregamos as nossas famílias, Senhor, nas suas mãos, os nossos filhos, ó Pai, meu Deus, nós consagramos a Ti, ó Pai. Nós não aceitamos, Senhor Deus, nenhum intento do mal contra os nossos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos nesse momento, Pai, e desde já nós cremos na ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero só lembrar os irmãos, então não esqueça, domingo nós temos apenas a reunião das 18 horas, tá? Só a reunião das 18 horas, inclusive com a participação das crianças. Elas vão fazer oferta, elas vão dar abertura, né? Eles vão fazer uma apresentação especial aqui também. Então é um motivo de festa e de você convidar as pessoas. E no final vai ter uma surpresa, né? É uma surpresa que vai ter para o pessoal, né? Da igreja também? Não sei, o bolo é. Não ia falar o nome, não ia falar a surpresa, né? A gente tem que deixar de curiosidade, né? Então, se você for convidar alguém, você fala, olha, vai ter uma surpresa no final do culto, tá bom? Convide, chame as pessoas e aproveite esse momento aí. Traga seu filho, né, para essa festa que vai ter aqui no domingo às 18 horas, amém? Nós vamos orar terminando essa reunião. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, por todos os nossos irmãos e irmãs que vieram aqui nesta noite. Que o Senhor possa nos guardar no nosso retorno para as nossas casas, nos dar um dia, uma noite tranquila. Ó Pai, um final de semana abençoado, Pai amado. Nós oramos por todas as nossas reuniões. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, Pai. Que o Senhor nos dê direcionamento, Pai, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça e o amor do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima, queridos.